Glória a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, ainda de pé, por favor, aproveitando para fazermos a leitura na palavra do Senhor, que está na carta aos Romanos, capítulo 14. São duas leituras. Carta aos Romanos, capítulo 14, versículos 21 e 22. Romanos 14, versículo 21 e 22. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Podeis voltar ao seu assento. Glória a Deus, que alegria estarmos mais uma vez neste lugar para aqui adorarmos ao Senhor, e temos feito isso acompanhando os grupos das congregações que aqui estão nesta noite. Tenho certeza que os céus se alegram, já visto que a adoração é para Deus, é para enaltecê-lo e alegrar os céus. Mas a igreja também recebe da graça divina e se alegra também com os louvores, porque estão dirigidas ao Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, nós estamos concluindo hoje, desde a terceira quinta-feira, nesse estudo que vem falando para o cuidado com as nossas aprovações, com as nossas concordâncias, com aquilo que a gente pode ter como benéfico para a nossa vida, ou que não traga nenhum, por outro lado, traga nenhum tipo de repercussão negativa na sua vida. Mas também observando que nossas aprovações, elas, quando não refletidas, elas podem trazer prejuízos, não só para a vida de quem faz, quem procede de uma forma que não deveria proceder, como também aqueles que fazem parte da sua fé, que comunga. E nós, como igreja, como corpo, todos nós temos uma ligação de um para com o outro. Glória a Deus. Paulo faz uma comparação muito importante, nos chamando de edifícios. Nós somos as pedras que juntas formam esse edifício espiritual que é a igreja do Senhor. Então, tudo que nós fazemos de positivo ou aprovamos de positivo ou negativo terá sim sua repercussão. Nós falamos aqui no primeiro momento, trouxemos essa palavra, que o contexto aqui é a igreja de Roma, que havia sido fundada não por um apóstolo específico, na verdade, mas principalmente por judeus que
judeus convertidos, não é? Que eles, devido à perseguição, à grande perseguição em Jerusalém, eles dispersaram e foram para Roma e outros lugares. E aqui Paulo, ele está falando justamente de Roma, uma igreja que estava formada ali, na sua maioria, por judeus. E isso em 40 depois de Cristo. Mas no ano de 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio, ele expulsou todos os judeus de Roma, né? Ele expulsou esses irmãos que estavam ali, devido justamente a tumultos por conta da pregação acerca de Jesus, falando do sacrifício de Jesus e também da sua ressurreição. E por conta disso, a igreja de Roma passou agora a ser composta exclusivamente de gentios, de pessoas que não eram judias. E o que aconteceu é que quando esses irmãos retornaram, isso já na 57 para 58 depois de Cristo, eles voltaram, encontraram naquela igreja, portanto, uma igreja repleta de irmãos que eram gentios convertidos, e eles chegaram e queriam imprimir sobre os irmãos que estavam ali convertidos, os gentios, que guardassem alguns ritos, alguns preceitos da lei, como nós mencionamos aqui, sobre a questão do que podia ou não podia comer, sobre a questão da guarda de um dia, no caso o sábado, e até sobre a questão do tomar vinho ou não. E nesta igreja, portanto, Paulo, já na frente, mais que à frente, Paulo, ele é informado de que naquela igreja estava havendo grande divergência, né, dos irmãos, por conta daqueles que queriam guardar e forçar os outros irmãos a guardar. Por sua parte, os judeus julgavam os gentios de não cumpridores, e por não cumpridores isso estava interferindo na salvação deles, segundo o que os judeus estavam trazendo. E, por outro lado, os irmãos gentios desprezavam aqueles irmãos de uma forma como de nada valesse, ou que fossem pessoas que não pudessem dar ouvidos. E o que Paulo vai fazer aqui, na verdade, é promover uma pacificação entre os irmãos, e orientando e exortando-os que os judeus não podiam julgar os irmãos, nem os gentios aos judeus desprezarem, serem desprezados, mas que houvesse uma certa compreensão de que, já que os gentios eles eram considerados como fortes, como Paulo também, porque os gentios eles absorveram muito facilmente o evangelho da graça. Mas os judeus, eles vinham sobrecarregados, não é, com a lei, com os preceitos da lei. E Paulo, então, ele chama o equilíbrio, que os irmãos pudessem nem julgar, nem o outro também desprezar, e houvesse um entendimento de que aqueles que comiam ou que deixavam de comer, se fizesse isso para o Senhor, então que não houvesse discussão sobre isso. Não era uma aprovação que Paulo estava dando em si sobre a compreensão dos judeus em relação aos ditames da lei, que achava que os irmãos gentios deviam seguir a risca e serem reprovados por eles. Mas Paulo, ele estava trazendo, portanto, um equilíbrio ali, orientando: vocês que são fortes, suportai os fracos,
que no caso seria os irmãos judeus. Mas o cerne desta lição, deste estudo, não vou trazer todos os detalhes que já falamos, mas aqui dá para a gente pegar o fio da meada, aqueles que não vieram em nenhum dessas quinta-feira. Então, o cerne desta ministração é quando alguém pode estar, quando algum de nós pode estar se condenando por alguma coisa que estamos aprovando. E aí eu citei e cito aqui, primeiro, quando as licitudes elas não observam a conveniência da minha fé. Então eu posso ser livre para fazer determinada coisa, pela liberdade que eu tenho, mas, portanto, por causa da minha fé, eu não vou fazer, porque não acho conveniente para mim. Então é algo muito simples de se refletir. Nós, muitas vezes, criamos dificuldades para nós mesmos e para os outros, porque a gente não se dobra aquilo que a palavra de Deus nos traz, nos apresenta. Aí Paulo, escrevendo, inclusive, à igreja de Corinto, que estava enfrentando também algumas situações de licitudes e conveniências e inconveniências, ele cita no capítulo 6, do 1 Coríntios, versículo 12, quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nem uma. Então aqui está o princípio da liberdade, né? Não vou usar da minha liberdade que eu tenho como cristão, como crente, para dar ocasião à carne, aos meus desejos, às minhas interpretações, às minhas ideias, ao meu modelo de vida. Eu tenho que entender isso. Então, aquilo que pode ser lícito, pode também ser inconveniente. E isso é importante, porque não há relativismo bíblico, no sentido de práticas daquilo que Deus condena, daquilo que Deus não aceita. O que Deus não aceita, não aceita e acabou. E o que Deus aceita, aceita e está aceitado, ninguém pode mudar isso. Então é preciso a gente estar cuidadoso. Aí ele diz mais, no capítulo 10 também de 1 Coríntios, versículo 23, todas as coisas me são lícitas. E aqui está um detalhe importante, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O crente faz aquilo que edifica ele e a outro. Então aquilo que não me edifica ou vem trazer qualquer, vamos dizer, insatisfação de outra pessoa, ou até algo que eu sinta mesmo que aquilo não cabe para mim, significa que aquilo não me edifica. E por que eu vou fazer algo que não me edifica? Então é simples a gente resolver questões internas, no sentido, não é que hoje a igreja ela está muito, como é que chama, heterogênea, no sentido de pessoas, não é? Hoje nós já temos, hoje dentro do contexto hoje cristão assembleano, pessoas com pontos de vista, incrível isso, com pontos de vista doutrinários diferenciados daquilo que a Assembleia de Deus propriamente defende. E pessoas são membros da igreja. Tem até pastor. Eu vi um pastor um dia falando que praticamente que o inferno era um lugar só para você ficar gemendo, lembrando das coisas, né? Imagine, se alguém pensa que o inferno é isso, então para que existe céu? Então, dentro desse complexo de ajuntamento de gente que nós temos hoje, é preciso que a gente tenha muito cuidado com a doutrina, com aquilo que é bíblico, com aquilo que traz a comunhão, com aquilo que traz a unidade. Imagine a igreja viver com pontos de vista diferentes. Imagine a escola bíblica dominical,
Que volta e meia a gente vê alguns questionamentos, né, pastor Carlos? Que a gente, meu Deus, o crente da Assembleia de Deus tanto tempo ainda tem um pensamento desse. Então a gente precisa estar trazendo estes ensinamentos, e era isso que Paulo estava trazendo para aquela igreja, embora uma igreja que ela tinha um histórico, né, diferenciado de 2 momentos, mas era uma igreja que ela tinha dificuldades no sentido de que não houve um pastor fixo, definitivo ali, devido ao momento que estavam vivendo. Uma igreja que foi aberta na dispersão, foi juntando os irmãos ali, né? Eles já chegaram ali sem um apóstolo, sem um doutrinador. No nosso caso é diferente, porque nós temos doutrinadores, nós temos acesso à palavra do Senhor, nós temos a escola bíblica dominical, nós temos o culto de doutrina. Então, esse é um ponto. Quando também fira o princípio divino do amor ao próximo. 1 Coríntios 10, 24. Paulo foi o que mais falou sobre essa questão da unidade da igreja. Que ele enfrentou muitas situações. Ele diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Crente não vive isoladamente, não. É eu com Jesus. Tem quem diz assim, né? Eu com Jesus. Meu compromisso é com o céu. Já está dizendo que está atrapalhado. Porque nosso compromisso é com o céu, mas de uns para com os outros. Nós somos um corpo. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu aprovo, porque o que eu aprovo vai me ajudar o meu irmão ou prejudicá-lo na fé. Se você se acha forte por alguma coisa que você acha que você até sabe enfrentar aquilo, porque você está firme, mas pense no seu irmão que não tem, entre aspas, a sua firmeza. Então, crente não vive em função de si mesmo. Eu vou fazer isso porque eu sei o que eu quero, eu sei, eu conheço meu Deus, e isso não fere nada a mim, mas fere seu irmão. Então, ninguém crente não vive isolado, não vive por si mesmo. Crente vive em função do outro, e do outro consigo. Então a gente tem que entender isso. Aí ele diz aqui: ninguém busca o proveito próprio, antes cada um quer de outro. No capítulo 8, versículo 13, ele diz: portanto, aí ele vem para a comida, que podia ser qualquer outra coisa, mas aqui especificamente está falando da comida. Portanto, se a comida fizer o meu irmão pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. É verdade que ele está falando aqui de carnes que eram sacrificadas, e que às vezes até vendia no mercado. Aí ele diz: olha, é o seguinte, por causa da sua consciência, quando chegar lá, compre de tudo, compre no mercado, mas não pergunte a origem. Mas é bom entender que Paulo, ele tem uma maneira de expressar, por isso que Pedro diz que Paulo fala que foi de difícil compreensão, porque mas ele mesmo depois diz que era para a gente ter cuidado, porque ele diz assim: olha, quem é o demônio, quem é Satanás para nós? Não é nada. Então, comer alguma coisa ali que foi oferecido, isso não teria repercussão nenhuma comigo. Mas ele diz assim: portanto, entretanto, como diz o evangelista Gleides, todavia, tudo aquilo que é oferecido ao ídolo é oferecido a demônio. E nós não podemos fazer parte da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Olha a sabedoria. Então, se alguém vai lá com aquele tabuleiro lá, aquele cesto carregado de pipoca, você já sabe para que é. E por que você vai comer a pipoca? Dá até para o netinho. Então, netinho, pipoca de edição, não sei o quê. É do demônio. Então a gente anda, irmãos, nessa sabedoria, de saber nos conduzir sem nos prejudicar e sem prejudicar o meu irmão. No mundo aqui não cabe, no mundo cristão não cabe individualismo. Nós somos um corpo. Nós somos uma família. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então, assim, qualquer comportamento não normal cristão, ele deva ser desprezado, deixado, para que meu irmão ele não se escandalize.
e ele seja comprometido na fé dele, que ele vai começar a murmurar, vai começar a ter, e isso vai ser ruim para a sua alma. Terceiro ponto, quando a arrogância espiritual vai de encontro ao bom senso cristão. Não, eu sou crente, eu já sei o que quero. Já viu querer dizer isso? Já vi. Não precisa mais não. Não, rapaz. Oxe, é menino na fé, rapaz. Eu tenho. Olha, de hoje que cheguei, tu nasceu, já estava lá na frente, arrogante. Aí em 1 Samuel 2:3, aí diz assim, isso aí foi do canto de Ana, se eu não me engano, diz: não multipliqueis palavras de altivez, de arrogância, altivo, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. Então tudo o que eu faço é pesado na balança de Deus, não é na minha balança, da minha conveniência, das minhas circunstâncias, não, é na balança de Deus. Quem afere a vida nossa é a balança de Deus, não é a balança da sociedade, dos sociólogos, dos filósofos dessa vida, não é daquele pastor que prega lá na internet, não. É a balança de Deus que está na sua palavra. Glórias ao nome do Senhor, Depois eu faço e ninguém vai me impedir. Arrogante. Aí diz: isso é doutrina de homem. Já ouviu isso, Arrogância. Meu compromisso é com Deus e não com o pastor ou com a igreja. Arrogante. Este meu procedimento, esta minha aprovação de meu comportamento vai afetar a fé de outros. Então, se alguém quer ir sozinho condenado, vá sozinho, mas não leve ninguém consigo. Se quer desobedecer, continue a desobedecer, mas não encaminhe outro a desobediência, não, para que você não entre na balança de Deus. E a balança de Deus é problema. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Provérbios 16:18, Salomão disse assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Isso é no sentido espiritual. O arrogante espiritual vai cair, e vai demorar. Não, eu sei, ninguém vai impedir, eu faço. Cuidado, porque a queda está próxima. Quando há conflito entre a minha consciência e a do meu irmão, há conflito. Estava tendo isso lá na igreja de Roma. Os que permitiam, o que não permitia, o que aceitava e não aceitava. Havia um conflito. E isso é complicado. Aí Paulo diz, no capítulo 8, de 1 Coríntios 11:12, ele diz: pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E aí agora? Não, minha consciência me acusa, mas meu irmão diz: que coisa, eu nunca vi crente fazer isso. Mas você está atrasado, rapaz. Nós estamos vivendo um novo tempo, sim, mas que tempo você está? Porque o tempo de Deus é eterno. Nós vivemos sempre dentro de um contexto, se tange a palavra de Deus, dentro de uma eternidade. Você precisa entender isso. Então, pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, o versículo 12: ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Se eu faço aquilo que a consciência do meu irmão, ele, quem sabe, ainda não amadureceu o suficiente, ele ainda não tem muito conhecimento, ainda assim eu tenho que entender que eu tenho que fazer as coisas corretas, as coisas certas, as coisas que a igreja defende, para que meu irmão, ele venha ter dificuldades e eu peque contra Cristo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí Paulo fala àqueles irmãos lá de Roma, no capítulo 14, que nós lemos,
do versículo 19 a 21, ele diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Esse é o papel, é a família do povo de Deus. Eu tenho que evitar o máximo de situações que venham trazer conflitos, desentendimentos, insatisfações. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Aí ele diz: é verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo, ou faz qualquer coisa com escândalo do outro. Então não induza outro a fazer o que você faz. Se o irmão está lá, não está aceitando aquilo, eu não vou forçá-lo a ele aceitar meu procedimento, meu comportamento. Não é isso que Paulo está dizendo, para que haja paz. Não, ele está falando aqui de renúncias. E muitas vezes a gente, na renúncia, te diz respeito ao direito que você tem. Você é livre. Mas sua liberdade, ela não pode ir de encontro ao seu irmão. Você não pode entristecer a ele. Aí ele diz aqui: bom é não comer carne, nem beber vinho. Aí na Semana Santa, hein, do povo aí, o que é que tem? Aí dá uma golada com peixe, com muqueca. Aí está sua mãe lhe dizendo assim: e tu é crente? Eita, matou o crente. Quando disse aí, meu irmão, a consciência roda lá e os céus também giram. Ó. E aí já comeu peixe, já tomou o vinho. E agora como é que fica? De quem é o prejuízo? Amém? Então, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Outro ponto, quando nossa liberdade contradiz com o fruto do Espírito. Você pode olhar que Paulo está antecipando ali, falando o que são as obras da carne. Ele fala sobre o fruto do Espírito, e faz aquele comparativo, para que a gente entenda o que é viver no domínio da carne, e aquele que vive no domínio do Senhor. Então a gente vive no domínio do Senhor, e o Senhor é paz, o Senhor é comunhão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é preciso a gente entender. Então, bem, desde quando aquilo que você faz, a sua aprovação, ela fere o amor, já é motivo, já é um pecado. Se ela vai, atinge a benignidade. Se ela vai agora mexer também com a temperança, isso vai trazer um mal-estar na igreja. Hoje eu tenho muita preocupação, daqui a pouco ainda falar desse assunto, para não adiantar. Deixa eu adiantar aqui. Glória a Deus. Então, minhas aprovações, quando não refletidas à luz da fé coletiva, resultará em fissuras na unidade denominacional. E é o que está acontecendo com a Assembleia de Deus. Fissuras. E isso não é bom. A gente precisa entender que Satanás sempre procurará uma forma de desvirtuar a nossa liberdade em Cristo para causar algum tipo de prejuízo à nossa fé e à do nosso irmão. E é isso que está acontecendo em muitos ambientes cristãos. E um dos pontos vulneráveis da nossa vida, que a gente acaba sendo envolvido, acaba às vezes seduzido a fazer coisa que não fazia, mas como alguém está fazendo, como agora, né, fulana que é importante na igreja, é a mulher do pastor, é quem quer que seja,
Isso aí começa, é fruto também, desperta algo na nossa vida, que é a velha natureza, que insiste em botar o domínio do nosso coração. E a gente perdendo, no caso, se Cristo, ele deixa de dominar nosso coração, se a gente perde esse domínio de Deus, do próprio Espírito Santo, tudo aquilo que nos dominava antes de aceitar Jesus, volta. Porque no mundo ninguém olha para ninguém, olha para si. Ninguém está preocupado com ninguém. Então, quando a gente faz isso, quando a gente toma certas atitudes, faz certas coisas sem refletir à luz da fé coletiva da igreja, vai ter dificuldades a igreja. Então, um dos pontos vulneráveis na nossa vida é a velha natureza, que insiste em botar o domínio no nosso coração. Antes do Espírito Santo habitar em nós, andávamos emaranhados pelas paixões e desejos, pelas nossas ideias, por aquilo que nos tocava, pela moda, pela alguma coisa que nos incentivava. Mas crente não anda mais assim. Ele reflete nas suas atitudes, nas suas ações. Tem gente que só pensa nas coisas depois que fez. Tem gente que só pensa no pecado depois que pecou. Depois que vê o prejuízo, ele pensa: o que eu fiz? Mas fez, não devia ter feito. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que nós aprovamos. Então, quando a gente estava no mundo, não havia nenhuma preocupação com a vida de quem interagia com a gente. Era cada um por si. Terminava a cachaçada, terminava as festas, cada um para sua casa. Se alguém morreu, morra lá. Mas crente não. Crente é diferente. Vivemos em uma entrega. O evangelho da salvação em Cristo nos levou a nos importarmos uns com os outros. Aleluia! Para que a nossa unidade e comunhão em Cristo, ela seja, na verdade, aquela engrenagem motriz da nossa fé, a unidade e comunhão. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Observe que quando a igreja, uma família, ela começa a ter dificuldade entre os membros, a família enfraquece. Mas quando a família está unida, diz que o povo unido jamais será vencido. Igreja unida jamais será vencida. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, elas não vão impedir da igreja avançar. Mas aqui está falando da igreja universal, da igreja dos salvos. Mas uma igreja local, ela pode sim ser vencida. Só basta ler as 7 cartas do Apocalipse, você vai ver igrejas vencidas lá. Glória a Deus. Então a tua fraqueza é a minha fraqueza. Isso é a união da igreja. É um entendimento de comunhão. A minha força é a sua força. A tua alegria é minha alegria. As tuas lágrimas são as minhas lágrimas. Esta unidade e comunhão da igreja. E nós estamos aqui unidos, aleluia, neste princípio divino. Andamos de mãos dadas, literalmente. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É compartilhar as emoções do próximo, incentivando o companheiro, o companheirismo, a compaixão de um para com os outros. Um está desanimado, anima o outro. Um está meio inseguro na fé, anima ele, levanta ele. Mas tem crente, irmãos, que aí ainda enterra, homem. Ele está tendo dificuldade de absorver a doutrina da igreja. Aí está lá o camarada já adoecido na igreja, uma coisa ruim aí, no meio, perdido. Aí começa a dizer: é isso mesmo, essa igreja aqui, eu não sei, eu estou aqui, eu não sei porquê, viu? Vai embora. Arruma a mala e não dá nem tchau.
Porque aqui é lugar de unidade e comunhão, uns pelos outros, outros por todos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aqui ninguém é isolado, porque vamos morar no mesmo céu e vamos ser arrebatados em um mesmo momento, num abrir e fechar de olhos. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí Paulo escrevendo a Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 6, verso 2 do livro de Gálatas. Aí ele fala algo interessante. Estava vendo também alguns conflitos sobre os irmãos, né? Sobre a questão da lei, guardar ou não guardar. Aí ele diz: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Isso é unidade e comunhão. Tem crente, irmãos, que tem crente assim mesmo, que se você prospera, ele fica com raiva que você prosperou. Deus te honrou e você foi consagrado. Ele diz: misericórdia, ali era para ser eu, tomara que ele não dê certo. Cuidado com essa aprovação sua, né? De estar aí matando seu irmão, tendo inveja do seu irmão. Isso não é bom, não. Vai ficar na vida de Jesus, viu? Conserta esse negócio, em nome de Jesus. Fomos libertos em Cristo, para não aprovarmos mais os desatinos das nossas emoções, vontades e pensamentos. Nós estamos agora andando nos domínios do Espírito Santo. Então o que eu faço? Eu faço com a aprovação do Espírito Santo ou não? Qual é que você prefere? Fazer aquilo que está na aprovação do Espírito Santo? Mas se você já faz a coisa de acordo com o que você pensa, ao que ele diz, aquilo que você entende, você está andando no domínio da carne. Então falta dominar, volta rapidamente ao domínio do Espírito Santo, para que você não se dê mal. Não é praga, não. Isso aqui é a lei da semeadura. Aí ele diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne, os desejos, as paixões e concupiscências. Acabou, não é mais minha mente, é meu desejo. Não. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Jeremias diz sobre o coração, ele falando aqui sobre a questão justamente, né, dos desejos e da própria alma também. Ele diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Aí ele responde: Deus. Então cuidado com o coração, com aquilo que seu coração desperta. Se aquilo confronta a palavra do Senhor, é o velho homem querendo tomar conta do coração, mas seu coração tem dono. O coração de crente tem o Espírito Santo, e ele só sai se você quiser, e eu tenho certeza que você não quer. Então conserva o Espírito Santo e obedece a palavra do Senhor. Aí Paulo diz, no texto que a gente conhece muito, Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então precisa a gente estar analisando algumas coisas. Inclusive, quando falamos aqui as contestações doutrinárias, ou contestações ao doutrinamento da igreja, significa uma afronta à defesa da fé bíblica defendida pela denominação. Como é que alguém está na igreja aqui, a igreja não defende o calvinismo, e aqui a gente não é o arminianismo, mas o que a Bíblia diz. Arminianismo foi aquele que se destaca como teólogo, que segurou isso que a Bíblia diz. Mas é preciso entender isso. Então, se alguém está dentro da igreja e ele tem ideias calvinistas, querido, tem igreja calvinista por aí. Porque o calvinista começa a botar coisa no juízo, na cabeça dos fracos,
dos crentes que não estudam a Bíblia, dos crentes que vêm à escola dominical, dos crentes que vêm para a doutrina. Daqui a pouco o crente está bêbado. Aí não é mais um bêbado, é 2 bêbados na igreja. Então é preciso ter cuidado com isso. Então quando vê alguém enfrentando o doutrinamento da igreja, cai fora dele. É fermento. Cai fora para você não inchar. Ele já está inchado. É preciso ter cuidado com isso. Nós estamos vivendo um momento que antecede a vinda de Jesus. Não há tempo mais de ficar brincando com a fé, não. Ou é ou não é. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aí Paulo fala justamente na igreja da Galácia. As igrejas da Galácia sofreram justamente com a ausência de Paulo. Chegaram lá alguns mestres, né, que trazendo transtorno, na verdade, à igreja, confrontando o doutrinamento de Paulo. E ele dá aqui ele traz uma exortação em Gálatas 1, versículos 6 e 7, quando ele diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Aí ele diz, versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam para transtornar o evangelho de Cristo. Então cai fora em alguém que começa a fazer questionamentos. Eu estou na assembleia aqui, mas não concordo com essa doutrina. Meu querido, ou sai ou cria uma doutrina para uma igreja para você. A gente tem que agir na igreja agora dessa maneira, irmão, para que o joio nem nasça. Para que a gente não venha perder pessoas aqui para o céu. Que não vá para o céu por causa do camarada que vem e tira aquilo, a verdade de Cristo Jesus na consciência do crente. E nós estamos vivendo nisso aí. Hoje a maior igreja, entre aspas, é a internet. Eu tenho certeza que tem crente aqui que chega em casa, vai acionar o YouTube para ver se eu falei certo. Vai fazendo isso. A trombeta vai tocar, tu não vai escutar. Aí tu fica estudando com ele aí no YouTube. Mas pastor Jair, o senhor está hoje diferente, eu estou mesmo. É Jesus. A gente tem que preocupar mais com os crentes que Jesus desconfia, pastores. São almas. Não são membros, simplesmente são membros que dizimam e oferta não, são almas. Que a gente precisa conduzir ao céu. Aí Paulo diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que te salve a ti mesmo e aqueles que te ouvem. Glória a Deus. Aí Paulo não era brincadeira, era ousado. Ele diz assim, ele chama de falsos irmãos, que vieram para a igreja para vigiar a liberdade dos crentes, a liberdade de Cristo. Não, rapaz, você é livre, a palavra de Deus não proíbe isso. Não, rapaz, você é bobo, está seguindo a igreja, o pastor. Cuidado com esses cabas na igreja. Olha o que Paulo diz, e por isto, por causa dos falsos irmãos, que se intrometeram, e secretamente entram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem novamente na servidão. Ele está falando justamente dos irmãos, daqueles falsos mestres que induziam os irmãos a voltar aos ditames da lei, voltar à escravidão. Então cuidado, alguém pode estar levando você a outra escravidão, que não é literalmente uma guarda disso, não, mas algo que fere a doutrina, a sua convicção, e daqui a pouco ele começa a colocar dúvida no seu coração, e você daqui a pouco fica, meu Deus, quem está certo, daqui a pouco nem um certo nem errado, você cai fora, se perde. Aí ele diz mais, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Paulo sofria pressões destes camaradas, mas não, estou na doutrina e não abro mão. Cada um de nós aqui, meu irmãozinho, olha, nós doutrinamos a igreja, viu?
Resista os que resistem à doutrina. É preciso a gente ter essa autoridade que ter, não, já temos, Deus lhe deu. Agora é falar, defenda a doutrina. Tudo aquilo que você mexe, irmãos, no que foi criado, no projeto de Deus, vai ter problema. No tempo que a Assembleia de Deus foi fundada, já existia Batista, já existia, não quadrangular, mas existia a presbiteriana, já outras igrejas denominacionais, né, que eram tradicionais, são tradicionais, já existiam. E a Assembleia de Deus manteve seu padrão. Mas não queremos ser mais nós. Queremos ser os iguais. Porque achando que nós estamos perdendo os crentes por causa disso. E quando Jesus voltar, então a discórdia que estava havendo na igreja de Roma, entre fracos e fortes na fé, girava em torno da não aceitação dos irmãos gentios de se cumprir certos preceitos judaicos com necessidade da salvação. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que Paulo não estava ali acatando o entendimento doutrinário daqueles irmãos. Falei no início, Paulo estava pacificando, entendendo que, inocentando aqueles irmãos que estavam fazendo aquilo para agradar a Deus. Então, se faziam para agradar a Deus, deviam ser tolerados. E aí ele dizia o seguinte: no devido tempo esse povo vai amadurecer, esse povo vai ser doutrinado e vai chegar lá. Então o discipulado na igreja deve ter também essa visão. Chegou, vai discipulando, daqui a pouco o irmão, ele entende que não pode mais usar uma roupa sem manga, o rapaz vai entender que não pode andar na rua de short de qualquer jeito, porque o discipulado vai moldando ele. Paulo disse: olha, não, os judeus estão assim, mas eles vão ser moldados, eles vão chegar lá. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Então é importante a gente observar. A visão de Paulo não era não desagregar, mas não, era juntar. E a palavra ia trabalhando. Então, dentro do contexto de Paulo, podemos aplicar a nossa realidade na questão dos costumes. Quando ele diz assim: aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz, e o que não faz caso de dia para o Senhor, o não faz. Me vai questionar, fazer um questionamento aqui aos que insistem em não obedecer às nossas tradições e os costumes, né? Aí eu pergunto: o seu adotar de outros costumes que são nossos é para agradar ao Senhor? Paulo diz: olha, uns guardam para o Senhor, quem não guarda para o Senhor. Aí eu digo: você que está usando agora qualquer coisa por aí, é para o Senhor? É para melhorar a sua adoração? É para melhorar a sua espiritualidade? É para aproximar você mais de Deus, que você está usando aí qualquer coisa por aí? Se for, continue. É para agradar a Deus? Está agradando a Deus assim? Você está sentindo que está agradando a Deus como você está andando por aí? De qualquer forma? Paulo diz para os irmãos: olha, aquele que não guarda é para o Senhor, o que não guarda também é para o Senhor. Tudo bem, depois a gente ajeita aquilo, vai colocar tudo no formato. Mas quando eu estou fazendo coisas, irmãos, que eu estou tendo a consciência que aquilo está gerando mal-estar, já estou dizendo assim: isso não é para o Senhor. Paulo diz: tudo que façamos seja para a glória do nome do Senhor. E é preciso a gente entender que Paulo nos ensina que a nossa vida cristã é de esvaziamento pessoal. É esvaziamento de si mesmo, irmão. Submetendo à vontade do Pai. Assim foi Jesus. Para que o seu sacrifício alcançasse os necessitados da salvação de Deus.
Então eu tenho que esvaziar de mim mesmo. Quem sabe a minha fé garante que simplesmente eu ter determinado, não quero citar um comportamento em si, ter um determinado comportamento, e eu sei que para mim, pela minha convicção e minha certeza de fé, eu não tenho problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas eu quero, mas quando aquilo alcança o irmão, eu tenho que esvaziar da minha vontade, daquilo que eu posso fazer na minha liberdade. Se nós entendermos assim, vamos melhorar muito a nossa comunhão e unidade da igreja. Porque tem igreja por aí, aqui não tem não. Que às vezes o pastor doutrina algo na sede, nas congregações, desdoutrina, desprega o que o pastor prega. E não precisa pregar por dizer não. Ele desprega quando vê alguma coisa que a igreja contesta, ele deixa passar. Ele está despregando. É bom refletir nisso. Aí Paulo diz: nada façais por contenda. Filipenses 2, 3-8, ele diz: não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A gente tem dificuldade de dizer outros, né? Que a gente pensa tanto na gente que ele não consegue mais botar as coisas no plural. É tudo no singular. É eu e nós acabou. É nós. Na igreja é nós. É como o pessoal está querendo dizer do povo aí, né? Estamos juntos. Estamos juntos mesmo. Se você não se sente junto, se ajunte. Porque aqui estamos todos juntos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Isso tudo Jesus fez para alcançar a nós, aos pecadores. Então, quando a gente abre mão daquilo que eu posso fazer pela minha liberdade, mas para salvaguardar o meu irmão, eu cumpro o que essa palavra diz, porque estou vivendo com o meu irmão. Então estou aqui encerrando, dizendo que Paulo, ele está falando aqui, que exortando a igreja de Corinto, também algo aqui importante, pela aprovação de alguns comer de carne sacrificada a ídolos. E é interessante isso aqui, para a gente ver. Eu citei isso lá, mas é interessante o que ele diz aqui, sobre a questão do escândalo, né? Daquilo que eu faço ou como, ou seja, qualquer coisa que haja conflito. Ele diz: mas se alguém vos disser isto, 1 Coríntios 10, 28-32, mas se alguém vos disser isto foi sacrificado aos ídolos, não comais por causa daquele que vos advertiu. Falei isso no início. E por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Maravilha. Digo, porém, a consciência não a tua, mas do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro, e se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí ele diz algo interessante aqui, como deve ser nosso procedimento, nosso comportamento, aonde alcança. Ele disse: portai-vos de modo que não deis escândalos, nem aos judeus, aqueles que guardam seus preceitos e tudo mais, nem aos gregos, que são gentios mesmo, que não conhecem a Jesus, e nem à igreja de Deus. Então nossa vida, nosso comportamento, irmãos, também ele vai de encontro às pessoas que me veem, pastor Celi, mesmo não sendo crente. Mas as pessoas sabem que determinado comportamento não cabe a crente. Aí ele faz aquela pergunta óbvia e costumeira: e crente pode fazer isso? Ele sabe que não pode, mas ele faz aquela perguntinha justamente para mexer no brilho do crente, para que depois ele fique sem razões, sem argumentos, justificativas,
para em determinado momento ele dizer, não posso fazer isso porque eu sou crente. Aí ele diz, assim ele volta ao passado, a fita volta. Aí ele diz, você se lembra, aquele dia você fez isso. Olha aí. Nosso comportamento tem que ter cuidado com aquilo que nós fazemos, porque onde a gente causar o escândalo, a gente já está pecando. As pessoas sabem julgar. Eu sempre conto esse testemunho aqui, que trabalhei muito tempo na Petrobras, 16 anos. E eu ouvi muita coisa no carro, de alguém falar de crente assim na minha vista. E eu disse, meu Deus, e eu que ficava vergonha era eu, em falar de determinadas pessoas no ônibus. E uma coisa depressível mesmo, ouvi coisas terríveis, deprimentes mesmo, na moral da pessoa. E você está ali como crente, Jesus me guarda, meu Deus, tem misericórdia de mim. Graças a Deus que um desses se converteu. Tomei como surpresa que era o mais depravado que tinha na turma, Dermeval, crente hoje. Um dia que Manelma, eu estava em Juazeiro no aniversário, gravou alguns depoimentos de alguns amigos meus quando eu trabalhava na Petrobras. Aí eu fiquei surpreendido que a pouco aí apareceu o irmão Dermeval dizendo assim, Pai do Senhor, irmão Silas. E eu disse, esse cara está brincando. Eu pensei que era uma piada nele. Eu disse, irmão, Pai do Senhor, eu sou crente agora. Eu sou crente de tal igreja assim, batista. E o homem está firme até hoje. Mas ele viu meu testemunho lá. É bom quando vê o nosso testemunho, né? E eu encerro aqui dizendo o seguinte, que nossas aprovações sejam sempre aferidas pelo que ouvimos nos nossos pastores e ensinadores. 2 Timóteo 3,14, tu porém permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Aí Paulo diz, olha, para que isso seja possível, vocês recebem a palavra, os ensinos, mas que vocês precisam também ter uma atitude. Efésios 4, 1-6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Por que isso? Para que a plenitude do poder do Espírito Santo descido sobre os irmãos no cenáculo em Jerusalém, que atingiu toda a igreja primitiva e igrejas do século passado, volte a ser abundante na igreja. E a gente se lembra de Atos 2, de 1-4, quando cumpriu isso. Ele diz, cumprido-se de Pentecostes, estavam todos concordemente, em concordância, no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, que encheu toda a casa, que estavam assentados, como nós aqui, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Precisamos voltar urgentemente à unidade da igreja. Precisamos refletir nas nossas atitudes, para que façamos todos uma só coisa, mas nunca pensando diferente. E o que levou a igreja primitiva a estalir está em Atos 42, Atos 2:42. A seguir, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos.
todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Senhor, o que eu te peço nesta noite, como pastor desta igreja, aleluia, que novamente, Senhor, desça sobre nós de forma abundante, aleluia, a chuva do teu Espírito, que haja quebrantamento dos nossos corações, que haja, Senhor, o operar do teu Espírito Santo na nossa consciência, no nosso coração, aleluia, que sejam removidas, meu Pai, as cinzas do nosso altar. Coloca, Senhor, lenha nova para queimar, e faz arder sobre nós o fogo do teu Espírito. Volta a batizar, Senhor, muitos crentes no Espírito Santo. Volta, Jesus, a manifestar os dons espirituais na tua igreja. Traz de volta a profecia, traz de volta o discernimento de espíritos, traz de volta o dom da fé, dons de cura. Incendeia novamente o meu coração, o coração de cada obreiro que aqui está. Incendeia, Jesus, para que, incendiados pelo fogo do Espírito, possam, na autoridade do Senhor, ministrar a tua palavra, Senhor, realizando prodígios, sinais, fazendo, Senhor, novamente, o que o Senhor fez por décadas. Que a alegria do Senhor enchia a casa, e havia abundante graça entre os crentes. Libera esta noite, mais uma vez, Jesus, este poder, esse poder que nos une, esse poder que faz com que pensamos no céu. Que nesta noite a nossa visão volte para o céu, que os meus olhos voltem para os céus, aleluia, que meus olhos voltem para meu irmão também, para que ele possa subir comigo para o céu, que cada irmão possa estar pensando assim, Jesus, e é o que eu te peço e clamo a ti, e eu tenho uma plena convicção que vai haver mudança, vai ter um reboliço espiritual no meio do teu povo, de um canto ao outro de Alagoinhas, do Miguel Velho ao São Bernardo, aleluia, do Sauípe à Baixa da Candeia. Vai espalhar o fogo, vai espalhar o fogo, Jesus. O Senhor vai espalhar o fogo do teu Espírito, e seremos renovados, restaurados, reavivados, para louvor do teu nome. Amém.